Salve pessoal! Hoje nós vamos falar sobre espíritos familiares e outros amigos do astral. Você quer saber mais? Fica comigo, é logo depois da vinheta. Bom pessoal, antes de mais nada, vai deixando o seu like aí, assina o nosso canal e aciona a sinetinha para recebimento de avisos de novas publicações. Você não vai querer perder, né? Então é isso aí, vamos começando o nosso vídeo. Pessoal, se as pessoas soubessem como ter uma torcida lá no astral para que a gente tenha sucesso, para que a gente seja feliz, para que a gente tenha as nossas conquistas espirituais, para que a gente cumpra a nossa missão do lado de lá, vocês não imaginam. Vocês nunca estão isolados, não existe a ilusão da pessoa achar que ela está sozinha, que ela está desamparada, que não existe nenhum. Você tem uma torcida de pessoas que foram seus familiares nessa vida e que estão do lado de lá e estão torcendo por você. Você tem uma torcida de espíritos que tiveram laços kármicos de outras vidas com você, criaram um laço de afetividade e não se largam mais. Esse laço ele passa a existir, uma amizade profunda, um amor profundo. E esses espíritos, eles permanecem conosco, ligados a nós. Você tem também o vínculo, às vezes, para aquelas pessoas que pretendem desenvolver trabalho com a espiritualidade, os tais mentores espirituais, guias espirituais, por exemplo, no nosso caso aqui no Brasil, né, do kardecismo, da mesa branca, né, e tantas outras variações também, da Umbanda, enfim, de todas essas religiões que englobam o mediunismo, né? Ou seja, a incorporação de espíritos, a transmissão de mensagens através de psicografia e tudo mais. Então nós temos uma gama de entidades nos protegendo. E muito mais do que isso também, nós temos os espíritos familiares. Espíritos familiares, bom, é um laço muito profundo que se tem, né? E depende muito, o espírito familiar ele vai depender muito de quem você foi em outras vidas, do conhecimento que você adquiriu, porque existem espíritos familiares que são elementais, tá? Cria um laço com o mago, com a maga, né? Com o bruxo, com a bruxa. Por quê? Porque nós temos a quintessência, eles não têm. E eles querem aprender, eles querem adquirir essa quintessência, então eles se aproximam e protegem o mago. São comuns esses espíritos familiares que se manifestam na forma de animais, inclusive. Tá? Para quem vê, eles se manifestam como um animal. A pessoa fala, mas quem é esse gato do seu lado? Mas não tem gato nenhum. Mas e quem é essa ave, né? Essa coruja, esse corvo do seu lado? Então, nas lendas e fábulas de bruxos, é muito comum ter aquele corvo que conversa com a bruxa, né, etc., que são espíritos familiares. E até em alguns filmes, né, que são ficção, obviamente, mostra que aquele ser ele se transforma num ser humano, por exemplo, né, e depois volta a ser um espírito familiar. É bastante interessante porque no mundo espiritual existe tudo isso. E são seres que estão atrelados, no caso, ao trabalho do mago. São os primeiros que o mago entra em contato. No nosso curso básico de magia, nós temos um ritual para o contato com o seu espírito familiar. Você faz uma projeção na sua mente, né, até um templo no astral, onde tem 2 pilares. Você vai acender a chama do lado esquerdo, depois do lado direito, e você vai evocar a presença do seu espírito familiar. E pessoal, ele se manifesta. E o mais importante, quando ele der o nome dele, porque o espírito familiar que dá um nome, você não pode passar para ninguém, porque senão a pessoa pode exercer o domínio daquele ser sobre você. E quando ele te dá um nome, seja lá o que ele for, tá? Ele pode ser também uma pessoa, pura e simplesmente, mas ele tem esse lado mágico, espiritual, ligado com você, e ele está com você, tipo, 24 horas por dia, né? Você acordou, ele já está do teu lado, você pensa, ele responde, entendeu? Agora a pessoa tem que tomar muito cuidado nesse aspecto
E por isso que convém sempre o trabalho mental, né, de elevação espiritual, reto caminho, porque você não pode confundir o espírito familiar com um espírito obsessor que vai te dar ideias negativas. Nenhum espírito bom, nenhum espírito de luz vai dizer coisas que você possa fazer que possa prejudicar outro ser humano. O espírito que fizer isso é um espírito trevoso. E esse espírito, então, ele não merece ser ouvido, porque nós não podemos dar ouvido às forças das trevas, tá certo? Os guias espirituais e mentores espirituais, eles vão se manifestar através do trabalho mediúnico dentro dos centros espirituais, seja eles de Umbanda ou Mesa Branca, seja como for. Lá é que esses mentores se aproximarão de vocês. E eles podem se aproximar antes também para dizer que você tem alguma missão mediúnica, por exemplo, que você se comprometeu no astral. Então eles vão começar a aparecer através de sonhos e você vai ver criaturas sempre assim, amigáveis, com trajes brancos, espíritos iluminados. Uma coisa que um espírito trevoso não consegue fazer, ele pode até se transfigurar numa figura assim, bonita, vamos dizer assim, agradável aos nossos olhos. Porém, se você perceber bem, haverá um ar de malignidade naquele ser, né? Um certo sarcasmo no olhar, um olhar meio maquiavélico. Então você vai perceber que aquele ser é um ser trevoso, não é um espírito de luz. Você nunca deve sucumbir ao comando de nenhum espírito trevoso, repito para vocês. Tá? Uma coisa que eu vou sempre estar falando para vocês, nessa questão de mentores e guias, que os mentores e guias espirituais, no caso principalmente da Umbanda, são as entidades de direita, são esses que devem comandar, de repente, os trabalhos mediúnicos, né? A organização do seu trabalho mediúnico, porque se você permitir a entidades de esquerda fazer isso, você vai trazer o caos para a sua vida, porque esses seres são guardiões da esquerda, das portas do templo, e não devem ser contatados como mentores de nada, porque eles não têm condição dessa mentoria. Como que eles podem fazer isso se eles estão nas trevas? Vocês acham mesmo que o espírito trevoso ele pode fazer alguma mentoria para você? Ele pode ter uma experiência de vida, um tato, mas eu garanto para vocês que qualquer mentor ou guia espiritual vai ter uma experiência muito melhor. Melhor ainda quando você consegue falar com o seu mensageiro. Sócrates, o filósofo, ele falava que todo mundo deveria conversar com seu daimon pessoal. Agora, veja bem, é muito importante essa conotação. Quando você fala em daimon, que vai surgir a palavra demônio, né? Daimon significa espírito. Do grego, era a mesma coisa que ângelos, mensageiros, era a mesma coisa. Então é um mensageiro, tá? É o mensageiro, ou seja, aquele que traz mensagens, aquele que se comunica. Não era a conotação diabólica. Depois disso é que o termo demônio, né, daimon, passou a ser uma coisa diabólica, como por exemplo os demônios da Goécia, que o pessoal gosta de chamar de gênios, né, aqueles que têm uma certa afinidade com esse tipo de ritual, que eu não recomendo. Não pensem que é interessante vocês terem demônios pessoais como espíritos familiares. Isto não funciona bem. É perigoso para vocês. Existe, é claro, num ritual, que é o ritual da Sagrada Magia de Abramelin, em que fala que o mago ele poderia ter 4 espíritos familiares designados pelos demônios, uma vez que ele tenha tido contato com seu sagrado anjo guardião, antes de mais nada, através de um processo espiritual de desenvolvimento muito, muito rigoroso. Muito rigoroso. Então, qualquer tentativa de burlar esse processo automaticamente faz com que o pretenso mago não consiga terminar. Ele acaba ficando doente, alguma coisa acaba acontecendo.
E não adianta inventar moda, pular etapas, porque isso vai acabar fazendo que você atraia criaturas indesejáveis, abrir portais indesejáveis, como certa vez uma pessoa pôs na cabeça que ia invocar um daimon, né? Fez a evocação, não viu, não sentiu nada, tá? E aí o que aconteceu? Ele pegou e entrou em contato comigo. Eu recomendei 1000 vezes, não faça, não faça. E aí ele fez, não adiantou nada eu falar. Ele pegou e fez, só que chegou na hora, como ele não tinha vidência, clareaudiência, ele sentiu uma energiazinha, mas não sentiu nada demais. Ele achou que não tinha dado certo. Começou o ritual, não terminou. Né? O que aconteceu? Ele passou o resto da noite, né, depois do ritual, levando tapas, puxão de cabelo da entidade. Ele percebeu que alguma coisa passou, porque um portal abriu e é perigoso. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, não deve fazer esse tipo de coisa quando você não tem nem sequer um preparo. Note que são anos de preparo para você conseguir fazer um tipo de evocação assim, e mesmo assim, hoje, depois de muitos anos, eu diria que nem é recomendado. Porque nada melhor que você estabelecer contato com espíritos de luz, né? Buscar a luz, buscar entregar o seu caminho da espiritualidade para os seres iluminados, para os mestres ascensos, para os arcanjos, principalmente os arcanjos. Os anjos são aqueles que existem para nos proteger, nos servir, nos fazer bem e não pedem nada em troca. Não vão destruir a sua vida, nem nada disso. Não vão pedir sacrifícios de sangue, absolutamente. Basta uma devoção, basta uma conexão, basta com que você melhore o seu padrão energético, espiritual, e você vai contatar com esses seres. E aí coisas boas virão, porque espíritos de luz também se aproximarão. O contato com o seu espírito familiar será um contato benéfico de um espírito que pode te alertar para as coisas do seu dia a dia. Cuidado com esse documento que você vai assinar, presta atenção. Olha, até cuidado que um carro vem vindo, vai passar no farol vermelho e se você não brecar ele vai te pegar. Coisas assim acontecem, é fascinante até. E são bons espíritos, são realmente guardiões, são protetores na melhor acepção do termo. E a gente não pode confundir também, nesse final de vídeo, com o anjo da guarda. O anjo da guarda, na verdade, o sagrado anjo guardião, quem é? O sagrado anjo guardião é a tua chispa divina, é aquela que te comunica, que te estabelece o contato com Adonai, com o poder criador. Esse é o teu sagrado anjo guardião. Nós temos esse sagrado anjo guardião, por quê? Pois que ele atingiu a humanidade, a quintessência, então ele se tornou um ser humano, e nesse momento você tem um espírito que é designado para você, que é o teu sagrado anjo guardião. Ele vai te acompanhar, vai te proteger e vai ser um regente na sua vida. Agora, se você estiver na luz, ele vai te ajudar nas suas conquistas. Agora, se você se afastar dele para procurar as trevas, então, meu amigo, ele vai se afastar de você e aí você vai ter um anjo trevoso para cuidar de você. E eu não acho que isso é coisa muito boa. Tá bom então, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá uma curtida aí. Assine o nosso canal e acione a sinetinha para recebimento de vídeos, para recebimento de novas publicações. Tá certo então? E para quem quiser estudar conosco, a nossa loja, maisondelamagie.com.br, tá certo? Você clica lá, escolhe teu curso, depois você vai baixar ele no teu computador, no teu PC e vai poder estudar à vontade quantas vezes você quiser, tá certo? É isso então, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!